Fala galera, estou aqui com perguntas encaminhadas aí pelo pessoal. Eu resolvi até trazer três de uma vez, mas a pergunta central, eu acho que norteia as outras também, é o que fazer para aprimorar o meu estudo, tá? Isso vale para o vestibular da UNB, para o PAS UNB, para os processos da UNB de uma maneira geral, mas também valeria para o Enem. Acho que não vejo problema nisso, tá? Três perguntas eu recebi e eu acho que a resposta pode ser única para as três perguntas aqui. A primeira foi da Águida, que perguntou o que fazer para aprimorar os estudos, né, para o vestibular. A Zaine perguntou, o nome da minha prima, inclusive, como tornar os meus estudos para o vestibular mais preciso e eficaz. Eu acho que contempla um pouco a de cima. Como devo me preparar para o vestibular e que plano de estudos devo usar, tá? Então são três perguntas. A Bianca mandou essa. São três perguntas muito importantes, perguntas muito interessantes e que talvez uma das coisas principais que eu vou colocar, né, para vocês é que quem nunca fez o vestibular, mas até quem já fez, tem que entender o seguinte: você tem um prazo, né, você tem um período até a sua prova, tá? Então sua prova está aqui, você vai ter o edital por aqui, certo? E hoje você está aqui. Você está iniciando aqui nessa caminhada. Você está indo em direção àquilo ali. Um grande erro de muitos é esperar esse cara sair. Porque quando esse cara sai, saem as datas. E aí, se você espera sair, já era. Porque aqui a gente tem 2 meses só para a prova. Já era, não tem como. Então, assim, se você já está aqui atrás do edital, você já está no caminho certo. Você já está avançando, você já está se preparando com antecipação. Isso já é ótimo, tá? E quando eu iniciei essa mentoria, esse trabalho com mentoria, há 4 anos atrás, foi justamente nesse sentido. Porque eu percebia que os meus alunos, muitas vezes, eles começavam aqui, eles descobriam o vestibular aqui. E aí já é tarde, já há pouquíssimas chances do cara conseguir. Então, assim, o cara que já começa aqui já é meio caminho andado. Assim, as chances já são um pouco melhores, tá? Agora, outra coisa que eu destaco, que é muito importante, que você tem que ter aqui nesse percurso todo, e aí eu vou puxar aqui, eu acho que um ponto importante é organização, tá? Organização. Por quê? Se você... eu estou estudando para o vestibular, mas se você pega ali uma vez na semana... e só assiste uma videoaula, as videoaulas das metas que eu coloquei e mais nada, não treina questão, não, que é igual eu já coloquei lá a bateria de questões, coloquei recentemente o simulado online. Se você nem mexe com aquilo, também não vai fazer muito sentido, tá? Você vai estar se desgastando à toa. Então, assim, a questão da organização, ela é importante também, de você se organizar, de estabelecer um calendário, tá? Por isso que a mentoria ela é colocada em metas de estudo, que é para tentar facilitar essa sua organização. Porque algumas pessoas até encaminharam perguntas. Não sei como me preparar para o vestibular. Como é que eu faço? Pessoal, não sei se vocês perceberam, mas isso já está acontecendo quando vocês já estão com as metas, certo? Isso é uma forma de organização e um plano de estudos, tá? Outra coisa, muita gente pergunta, mas eu queria saber quais são os assuntos que mais caem e tal. Beleza, eu gravei os 2 vídeos já explicando. Mas perceba que esses assuntos estão nas metas. Ou seja, quando eu organizo as metas ali, eu não estou despejando conteúdos aleatoriamente, não. Eu estou colocando conteúdos que eu estudei nas provas anteriores, estudei as provas e vi que estão frequentes. Então, a gente pode não cobrir 100% dos assuntos e nunca vai, mas você já vai estar tendo contato mínimo com conteúdos que sempre estão presentes na prova. Então, essa organização é muito importante e essa organização por metas ela é extremamente importante. Então, quando eu estabeleço para você uma meta semanal de estudo ali, é para você se organizar, aí eu não vou te controlar no dia, segunda-feira você vai fazer isso, terça-feira você não vai fazer. Eu não posso ter esse controle ou exigir de você esse controle porque eu não sei se você trabalha, eu não sei se você só estuda, eu não sei da sua vida. Então eu sei que em uma semana você, dentro da sua realidade, você vai se organizar.
Tem algumas pessoas aí que já me adiantaram, por exemplo, que não tem internet durante a semana, mas que no final de semana tem, porque vai para casa de um parente, alguma pessoa, e aí estuda as metas só no final de semana. Então, como é que eu vou estabelecer uma meta diária para esse cara, sendo que ele não tem condições de estudar todos os dias assistindo às aulas? Ele poderia estudar de outra maneira. Então, assim, em uma semana, cabe a você se organizar da melhor maneira possível, de fazer suas tarefas, de ver o horário, se você trabalha, qual horário que você vai estar livre, para você poder cumprir essas metas. Mas ao longo de uma semana, o ideal é que você tente cumprir essa meta, tá? Então elas são colocadas e não são aleatórias, não. Elas são colocadas justamente para que faça sentido. No final você vai ver que vai fazer sentido, tá? Então a organização eu acho que é uma das coisas mais importantes. Então se você não fixar naquelas metas, e eu vejo a galera aí, eu tô comprando não sei o que, descomplica, não sei o que lá, não sei o que lá. Cuidado com volume demais de conteúdo, tá? Cuidado com excesso de conteúdo. Às vezes você vai puxando, eu vi no Instagram não sei quem, vi não sei aonde no Facebook. Às vezes você gasta mais tempo pesquisando técnicas do que estudando. Eu já vejo um erro, já te digo que isso não vai te ajudar muito não, tá? Então não fique procurando, e tal. Ou então tem uma galera às vezes que passa muito tempo mostrando para os outros que está estudando do que de fato estudando. Então, postando de 10 em 10 minutos o caderno que está estudando, o caderno com lápis e a borracha ali. Não sei se é importante isso, não sei se vai ser relevante para a sua aprovação. O Sebrasp não vai estar assistindo, não vai estar acompanhando você nas redes sociais. Aqui eu não estou falando do pessoal que posta metas e tal, que posta, vencer a meta, não estou falando nem isso não, eu estou falando de algumas pessoas que de 10 em 10 minutos postam algumas coisas, tá? Então muito cuidado com as redes sociais nesse momento que podem afetar sua organização. Então assim, tente para cada meta, as metas são semanais, então para cada meta você se organizar para dar conta de cumprir. Eu sei que algumas metas são grandes, mas é assim mesmo, tá? Ou você quer passar ou você não quer. E para passar, você sabe que vai ter que ter um esforço mínimo, certo? E se você, por exemplo, não passou pelo Enem, não passou pelo PAS, é porque você precisa aprender mais alguma coisa. Então, significa que você tem que buscar mais, ainda está pouco, né? Então é nesse sentido, tá certo? A segunda coisa que eu destaco aqui é disciplina, tá? E aí, talvez a coisa mais doída que vai ter aqui é disciplina, ok? Disciplina de rede social, disciplina de WhatsApp, disciplina de celular, essas coisas assim. É muito complicado vocês, e principalmente a geração de vocês, se libertar um pouco e ter foco. Então vocês têm muita dificuldade de ter foco e ter atenção. E isso ferra com a vida de vocês acabam se auto-sabotando muitas vezes. Se você for estudar, tente manter a organização, a meta de estudo ali. E se eu marquei que eu vou estudar quarta-feira, aconteça o que acontecer, quarta-feira à noite eu vou fazer questões. Se eu marquei que eu vou assistir videoaula dia sim, dia não, eu vou assistir videoaula dia sim, dia não, e no dia não vou fazer questões. Então, tem que ser assim. Se você estabelecer, você tem que cumprir, tá? Se você não conseguir cumprir naquele dia por uma emergência, você vai ter que compensar aquele dia, sei lá, no final de semana, que você tinha destacado que você não ia mexer. Se não, gente, não adianta. Você não vai passar se você não fizer esse esforço aí. Por exemplo, tem gente que está fazendo cursinho todos os dias, uma carga horária extensa. Isso não significa que essa pessoa vai passar. Eu estou cansado de ver gente fazer cursinho e nunca passar. Então isso aí não é garantia que vai passar. Logicamente que se você estudar num ritmo mais intenso, a chance é maior, certo? Ter mais aulas ali e tal. O que vocês estão fazendo aqui na mentoria? Muitos de vocês que não fazem cursinho presencial. É justamente trocar um cursinho presencial por um cursinho online. Você está recebendo disciplinas online como se você estivesse no cursinho presencial, todos os dias. A diferença é que aqui você está fazendo um curso direcionado, analisando ali, recebendo metas direcionadas de videoaulas do YouTube. Tá? De youtubers ali, de videoaulas, que muitas vezes são muito melhores do que de curso presencial. Tá? E mais uma vez eu destaco, por isso que eu coloco o tópico, eu coloco lá, Segunda Guerra Mundial, e eu já destaquei isso lá na meta inicial.
Quando eu coloco um tema e uma videoaula, aquela videoaula é uma sugestão, mas se você prefere a videoaula da Débora Ladim, beleza, vai com ela, do pessoal lá do outro canal X, beleza, não tem problema. Eu só indiquei ali o tópico e você tem toda a liberdade de assistir aquela aula e falar, não gostei com esse cara, e pesquisar a aula de outro cara que você se identifica melhor. Então, é nesse sentido, mas você tem que conseguir cumprir. E aí entra a questão da disciplina mesmo, tá? Os alunos da mentoria que foram aprovados só conseguiram os mais disciplinados. Então, assim, não adianta chorar depois e tal. Se você não tem disciplina, você não passa. Isso é fato. Já vou ser bem honesto com você. Se você não tiver organização, se você não parar para sentar e falar, naquele dia, naquele horário eu só vou estudar, e naquele dia, naquele horário eu vou fazer questões, e final de semana eu vou fazer muitas questões, não adianta, pessoal. Você está se enganando aqui que você não vai passar. Tá? Terceira coisa, resolver muitas questões. Por isso que vocês estão recebendo chuva de questões. Então, resolver muitas questões faz toda a diferença. Por quê? Porque você vai saber se você está num nível a mais, um nível mais elevado, se você está aumentando seu nível, ou se você não tem nível nenhum ainda, tá? Então, resolver muitas questões vai servir para você medir quanto você está, em que nível que você está. E resolver questões, pessoal, resolver questões diversas. Então, por isso que eu coloco uma bateria de questões de vestibulares gerais do Brasil inteiro, de 2019, 2018, e depois eu coloco uma bateria de questões UNB, tá? E, de preferência, que você também pegue a prova dos anos anteriores para tentar dar uma olhadinha. Então, é nesse sentido. Você precisa resolver questões, muitas questões, e questões também da prova da UNB, para você olhar a prova, ver como é que é, se puder, imprimir a prova, tentar fazer essa prova, pegar um dia na semana, no domingo de manhã eu vou pegar e vou cronometrar, vou tentar fazer a prova de 2019 do primeiro dia. Então eu vou sentar lá, cronometrar as 4 horas, vou pegar essa prova, me trancar no quarto, fazer a prova e depois conferir o gabarito e marcar e fazer o controle do seu saldo líquido, principalmente dos itens de certo e errado, de preferência que faça só com eles. De quantas que eu fiz de certo e errado, quantas eu acertei, quantas eu errei. Aí você vai saber como é que você vai estar, tá bom? É nesse sentido. Então resolver muitas questões vai fazer muita diferença, mas muita diferença mesmo, tá? E aí, talvez aqui dentro da organização, antes de ir para o tópico 4, eu, como sugestão, coloco que você pegue num dia só para a teoria, então um dia só para as videoaulas, e um dia só para questões, tá? Então, só para questões. Então, no primeiro dia eu resolvo videoaula, no segundo dia eu só faço questões daqueles assuntos, tá? Eu recomendo que você faça isso. Ou você... Porque aí o que você pode fazer? Assisti a videoaula de Primeira Guerra e Segunda Guerra. Você vai lá na bateria de questões e observa só as questões de Primeira Guerra e Segunda Guerra e faça. E resolva, tá? Ou então, eu vou pegar em 3 dias e vou assistir todos os tópicos. E depois você vai para a bateria de questões. Tudo bem também. O ideal é que você tente olhar umas questõezinhas de cada tópico ali, tá? Beleza. Resolver muitas questões, organização, disciplina. Essa questão do plano de estudos, eu trabalho por metas. Eu prefiro o plano por metas semanais, tá, Bianca? Mas nada impede que você adote para si um plano de estudo adequado à sua realidade. Então eu não posso prescrever um plano de estudo aqui, porque eu não sei sua realidade e não sei a realidade de ninguém. Então é você que vai saber como é que é a sua realidade, e a partir da meta você vai traçar uma organização do seu dia a dia, da sua rotina semanal, tá? Então eu vejo muita gente aí pesquisando na internet, planners aí de estudo, de segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Aquele plano foi feito para alguém, não é o seu, então não é a sua realidade ali. Então você não sabe se vai dar certo ou não aquela sua realidade. Então tem aqueles planos lá, que 8 horas da manhã geografia, 9 horas história, não sei o que lá. Eu particularmente acho difícil alguém conseguir seguir aquilo, muito difícil. E às vezes eu já testei esse tipo de plano no primeiro ano da mentoria e não deu certo, com nenhum aluno, porque eles não conseguiam seguir, tá?
Porque ele exige extrema disciplina, mas muita, muita mesmo. E eu percebi que não dava certo. Então eu deixei livre para a pessoa fazer durante a semana o que quisesse, da maneira que quisesse ali, a organização, mas desde que ao final de uma semana conseguisse cumprir a meta. Aí funcionou. Então por isso que eu estou colocando dessa maneira. Tá? Então, para tornar mais preciso, mais eficaz, organização é a primeira coisa, disciplina que talvez está junto ali, resolver muitas questões mesmo. Esquecer, uma coisa que eu sempre coloco para você, esquece como é que se calcula a nota. Outra coisa importante que é colocar no 4 aqui, eu até vou colocar resolver muitas questões, e aqui eu vou colocar resolver as provas anteriores. As provas anteriores. Tá? Aqui são questões gerais de vestibulares, que eu mando para vocês essas questões. E o simulado e tal. O simulado ali, pessoal, o ideal é você fazer pelo menos uma vez na semana. No mínimo, uma vez na semana. E se você não teve um bom desempenho, 70%, como eu indiquei lá, tentar fazer mais vezes até atingir esse 70%. Tá joia? Então, resolver questões das provas anteriores. E uma coisa que eu vejo que tem uma galera preocupada aí, gente, esquece disso, tá? Muita gente está perguntando: ah, mas eu tenho peso, eu quero saber para o curso X, meu curso, o peso maior é em exatas, então eu só vou estudar exatas. Não, não faça isso. Você tem que estudar tudo, tá? Logicamente que você tem que dar uma ênfase maior nas disciplinas que o peso vai ser maior, mas isso não significa que você vai abandonar as outras. Cuidado com isso, porque se você for bem naquela e não souber o resto, não adianta. Você tem que ser bom em tudo, na verdade, tá? Você tem que estudar firme todas elas, certo? De preferência, mas lógico, você vai pegar aquelas ali, se é do grupo 2, então eu vou dar ênfase ali e vou estudar bastante ali exatas, beleza. Mas você não pode descartar as outras, porque você tem que estar muito bem também nas matérias do primeiro dia. Essa questão dos pesos é uma coisa que a galera pira mesmo, porque às vezes quer estudar só uma coisa e deixa outra, isso não dá certo, tá? Outro destaque que eu queria colocar em relação ao peso ali da disciplina, dificuldade com disciplinas. Muita gente fala, eu tenho dificuldade em tal matéria, vou estudar outra. Cuidado com isso aí, tá? Se você está fazendo exercício, fazendo as metas, você tem que melhorar essa que você está com dificuldade. Eu vi alguém reclamando outro dia de física, que está complicado física e tal. Gente, tem milhões de canais do YouTube de cursos de física maravilhosos. Então, já mergulha e faça um intensivão, pega um destaque aí, fixe física no seu cronograma aí, de pelo menos uma por dia, uma aulinha por dia de física para você melhorar a sua base. As matérias do segundo dia, não sei se vocês perceberam, mas elas são importantes tanto para o primeiro grupo quanto para o segundo grupo. Ou seja, independente do curso que você vai fazer, a prova do segundo dia, que é de exatas, ela vai te ajudar nos dois grupos. Engana-se você que acha que se você vai para o primeiro grupo que elas não vão te ajudar, porque o peso é quase o mesmo das matérias do primeiro grupo. Então, cuidado, tá? Das matérias do primeiro dia. Cuidado com isso, tá? Exatas vai te ajudar nos 2 dias, certo? E se você não é bom, tem dificuldade, significa que você tem que estudar mais elas e não as outras, tá? Cuidado com isso aí, porque é um dia inteiro só de exatas. Então, você tem que minimamente ir bem em algumas das matérias. Professor, eu não quero focar nas 3, eu quero focar só em 2. Beleza, foca só em 2 então. Faz só biologia e química, ou só matemática e química, ou só biologia e matemática. Mas foque, tem uma estratégia ali, tá? Eu não quero me dedicar para as 3, vou ter que escolher, eu quero escolher 2. Então você escolhe as 2 que você quer, a que você tem mais afinidade, ou que você acha que vai pontuar mais ali, e aí foque nelas. Mas eu não deixaria de estudar as outras não, porque tem tópicos ali das disciplinas ali que sempre estão presentes e vai fazer falta. Eu estudaria minimamente todos os grupos, nem que seja os tópicos mais cobrados de cada uma delas, igual eu tinha destacado para vocês naquela aula do que mais cai, tá? Então, assim, essa questão de aprimorar os estudos, ser mais eficaz, de que forma eu vou me preparar, eu acho que isso aqui é o básico. Você fazendo isso aqui, gente, é o que você precisa para passar. O problema é que você às vezes empolga muito e tal. Eu vejo uma galera mais online talvez do que estudando aí no grupo, e eu não sei se isso vai dar resultado não, tá?
E a questão das metas em atraso e tal, algumas coisas assim, não sei se vai dar muito resultado. Por isso que, mais uma vez eu digo, os mais disciplinados, os mais organizados, os que fizerem mais questões, serão os aprovados. Ah, meu curso precisa de tal nota. Esquece quanto que precisa de nota, esquece quanto que você precisa acertar. Até parece que você vai conseguir saber no dia. Ah, não, eu acertei 85, errei 12. Você não vai saber isso no dia. Você vai saber que você precisa acertar o máximo que você der conta. Então você não precisa saber quanto você precisa para o seu curso. Você precisa acertar o máximo que você der conta, independente do curso. É mais ou menos isso, tá? Então acho que eu respondi aí a pergunta das meninas. Espero que tenha respondido ali. É um choque de realidade, mas é assim, para passar ou é assim, ou então pode esquecer, vai fazer outra coisa, vai fazer um cursinho presencial talvez, alguma coisa nesse sentido, porque senão não tem como, não tem condições mesmo, tá bom? A mesma coisa para o Enem. O Enem também é a mesma coisa, tá? Por que a grande maioria das pessoas não conseguem ser aprovadas, não consegue tirar mais de 650, que é uma nota, se você pensar de 0 a 1000, seria uma nota baixa, né? Intermediária. Porque não tem disciplina, não tem organização, não resolve muitas questões, tá joia? Então esse é o segredo para qualquer processo seletivo, tá joia? Então ficamos por aqui. A gente volta com mais comentários aí sobre as perguntas enviadas, beleza?